Todos nós sabemos que o Real Madrid é o maior clube do mundo. Alguns podem até não gostar, mas temos que admitir. E já imaginou ser o maior jogador da história desse clube? Pois é, para muitos o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história do Real. E as atuações e os seus números demonstraram isso. O que ele fez com a camisa merengue é praticamente impossível de qualquer outro jogador sequer tentar chegar próximo, porque foi simplesmente um absurdo. Em 9 anos defendendo o Real, o Cristiano Ronaldo fez 438 jogos pelo clube e anotou simplesmente 451 gols. Isso mesmo, ele tem mais gols do que jogos. E além disso é o maior artilheiro da história do Real Madrid. E sem contar 131 assistências. E outro dado impressionante que também chama muito a atenção é a quantidade de hat-tricks. Todo mundo que tá vendo esse vídeo acredito que saiba o que é um hat-trick, né? Mas é quando o atleta faz 3 gols no mesmo jogo. E ele tem simplesmente 44. Ele é uma máquina de feitos, e outro é ser o artilheiro da maior competição do mundo, a Champions League. Não tem como, cara, é uma besta enjaulada. Agora imagina ser um atacante, sair do banco e fazer simplesmente 5 gols em 9 minutos. O dia 22 de setembro de 2015 entraria para a história do futebol. O Bayern de Munique perdia uma partida para o Wolfsburg pela Bundesliga. O jogo estava 1-0 para o Wolves até o intervalo, quando o Guardiola, até então treinador do Bayern, fez algumas substituições. Ele decidiu tirar o Thiago Alcântara e o Bernat para entrar o Javi Martinez e também o Lewandowski. Mas o certo é que nem Guardiola e nem a torcida do Bayern imaginavam que essas trocas dariam tão certo. Foram 5 gols em um intervalo de 9 minutos para o Lewandowski. Teve gol de todo jeito, gol chorado, de oportunismo, de chute forte e até mesmo um golaço de voleio. O show do polonês começou aos 6 minutos do segundo tempo, a bola sobrar em uma jogada de Miller. Um minuto depois veio o segundo, os Wolves erraram na saída de bola que sobrou novamente para o Lewandowski fazer. Aos 10 veio o terceiro e esse foi chorado. A bola bateu na trave, sobrou novamente para o atacante que dividiu com o goleiro e conseguiu fazer o gol. Aos 12 minutos o Douglas Costa cruzou para o Lewandowski que acertou um chutaço de primeira. E o último foi simplesmente uma pintura. Götze cruzou na direita de Lewandowski que emendou um voleio, a bola foi no ângulo. Depois desse lance, a torcida tinha que sair do estádio, pagar o ingresso, voltar novamente, só para ver a reação do Guardiola. E será que alguém, algum dia na história do futebol, vai conseguir repetir esse feito? Eu acho difícil, praticamente impossível. É difícil dizer qual foi o auge do Messi, mas um ano que sem dúvidas vai ficar marcado para sempre na sua carreira é o ano de 2012. Nesse ano, o Messi conseguiu a façanha de fazer incríveis 91 gols. Isso mesmo, 91 gols. Para se ter ideia do tamanho desse feito, ele ultrapassou o Pelé e o Gerd Müller. O Pelé, em seu ano mais artilheiro, foi em 58, onde ele marcou 75 gols. E Gerd Müller anotou 85 gols em 72. Outro ponto que torna esse feito ainda maior é que o Messi sozinho fez mais gols do que muitos times europeus durante toda a temporada. O United fez 85 gols, o PSG 86, o Chelsea 87 e o Borussia Dortmund fez 88. E o Messi sozinho anotou 91. Se em 2002 eu fosse um goleiro e o meu time fosse jogar contra o Messi, eu fingia ali que tinha machucado, extensão na panturrilha, eu pedia pra sair na hora, porque com certeza ia dar gol, né? E se for levado em consideração participações em gol, esse feito fica mais impressionante ainda. Contando gols e assistências, ele teve 120 participações. Mas aí eu não cheguei a falar pra vocês quantos jogos ele disputou nesse ano, né? Foram 69 partidas disputadas. Ele fez 91 gols e deu 29 assistências. Dá praticamente uma média de participação aí de 2 gols por jogo. Esse feito eu acho praticamente impossível. Vamos ver se o futuro nos reserva aí uma nova besta do futebol. Mas eu acho que não. Ser o artilheiro de uma Copa do Mundo já não é pra qualquer um. Agora imagine ser o maior artilheiro da história de uma Copa do Mundo.
Esse é o caso do Fontaine. O francês marcou incríveis 13 gols em uma única edição da Copa. Ele conseguiu esse feito durante a Copa de 58, e foi nessa mesma Copa que o Brasil foi campeão. E essa também foi a única que o Fontaine disputou. E uma curiosidade é que ele foi o artilheiro máximo das Copas até a década de 70, quando começou a ser desbancado por outros jogadores. Hoje ele ocupa a 4ª posição do ranking, atrás de Klose, Ronaldo e Gerd Müller. Na época, ele disputou apenas 6 jogos, o que dá uma média ali superior a 2 gols por partidas. Só para ter ideia, o artilheiro da Copa de 2022 foi o Mbappé, e ele terminou a Copa com 8 gols em 7 partidas disputadas, uma média maior que 1 gol por partida, mas ainda longe de chegar aí perto de seu compatriota. E um outro fato curioso é que o Fontaine não gostava muito desse título de maior artilheiro de uma Copa. Uma vez em uma entrevista, ele até comentou: "Sempre fui reduzido a esse recorde. Eu no momento nunca o evoquei, mas me falam isso o tempo todo." Ele se aposentou do futebol aos 28 anos em 1962 por conta de uma lesão. Tempos depois, ele até se arriscou ali na carreira de treinador e comandou a França por apenas 2 jogos, a seleção de Marrocos e até então o recém-criado PSG. E ele faleceu aos 89 anos em 2023. É super normal a gente ver ali um atacante artilheiro, meio-campista artilheiro. Já um zagueiro, lateral é um pouco mais complicado. Agora, um goleiro artilheiro é algo bem inusitado. Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, Rogério Ceni, também é o maior artilheiro da história de futebol. São incríveis 131 gols marcados em seus 20 anos de carreira profissional. E no top 5 mundial, ele é disparado o maior goleiro com gols no futebol. No top 5 temos um outro brasileiro, o goleiro Márcio, que foi ídolo no Atlético Goianiense. Ele tem 38 gols na sua carreira. Em quarto, aparece o peruano Johnny Vegas, com 45 gols. Logo à frente, em terceiro, temos o goleiro mexicano Jorge Campos com 46 gols. E uma curiosidade sobre o Jorge Campos é que ele também jogava no ataque quando precisava, e muitos desses gols foram feitos quando ele estava jogando improvisado. Mas vale ressaltar que ele também fez bastante gol de falta e de pênalti. Em segundo vem o paraguaio Chilaver, ídolo do Vélez e também da seleção paraguaia. O Chilaver era um excelente cobrador de falta e pênalti, e em sua carreira ele fez 67 gols. Pouco mais da metade Rogério Ceni. O que torna o feito do Rogério Ceni ainda maior é que desses 131 gols, 63 deles foram de falta. E um marco muito importante até mesmo para a torcida são paulina é que o gol de número 100 do Rogério Ceni foi em cima de um dos seus maiores rivais. Foi um gol de falta em cima do Corinthians. E um fato interessante também de ser mencionado é que o Rogério Ceni foi artilheiro da Libertadores de 2005. No ano em que o São Paulo foi campeão, ele dividiu a artilharia com Luiz Fabiano, ambos com 5 gols. Você se lembra de outros feitos que são difíceis de serem quebrados? Deixa aqui nos comentários e não esquece de seguir aqui o canal para mais conteúdos. E aí, DJ Dennis?